Bom dia, graça e paz. Hoje é quinta-feira e o Senhor tem uma palavra para você, para mim e para nós. Ontem nós falamos sobre um rapaz que pediu a sua herança a seu pai e gastou toda essa herança. E depois de ter gastado tudo, ele lembrou da casa do seu pai. Ele já não tinha mais o que fazer. Já estava passando fome, necessidade e lembrou da casa do seu pai. Ontem nós começamos a falar de um jovem que pediu a herança e lá no final de um jovem que arrependido voltou para a casa do seu pai. E hoje nós vamos falar do coração desse pai. Que coração lindo, né? Diz assim Lucas 15, a partir do 20. E a seguir levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, o abraçou e beijou. Quando aqui na palavra diz que o pai de longe o viu, é sinal de que o pai estava o tempo todo olhando para o caminho. Então o pai, no coração dele, tinha esperança que a qualquer momento aquele filho ia voltar para a casa dele. E diz também na palavra que ele estava cheio de compaixão, né? E ele entendia que o filho poderia ter passado muitas coisas e ia precisar de um coração cheio de amor, né? A palavra diz que ele foi de encontro ao filho, sinal de que o filho não tinha forças. Imagine você, um filho que pediu toda a herança do seu pai, gastou tudo. E diz assim na palavra que diz assim que ele diz ao pai: Pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Imagine o coração desse jovem, todo quebrado, todo acabado, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, nem dignidade ele tinha mais. Imagine o que se passava no coração daquele jovem. Será que meu pai vai me receber de volta? Será que meu pai vai me ter como filho? Aqui diz que ele falou para o pai que ele não era digno de ser chamado filho dele e que ele fosse naquele lugar como um dos seus trabalhadores. E o pai diz assim, e a palavra diz assim, que ele correu ao encontro do filho e o abraçou e o beijou. Isso significa que quando o pai o beijou e o abraçou, estabeleceu de volta uma ligação íntima que ele tinha com aquele filho. Naquele momento, aquele pai disse ao filho: Filho, eu te amo, independente do que você fez, independente de como você esteja, você nunca vai deixar de ser o meu filho. E a palavra diz que o pai disse aos servos: Tragam a melhor roupa e vistam ele. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o pai tirou os trajes de vergonha. Aquele filho estava completamente envergonhado de tudo que ele tinha feito. E o pai disse: tire a roupa dele, dê-lhe umas vestes novas, uma veste de honra, veste de dignidade, e mandou que os servos o vestissem, para que o servo visse que aquele rapaz era o filho. E ainda tinha senhorio sobre aqueles servos. Então o pai, naquele momento, restituiu o lugar daquele filho. Ele já não era mais, ele já não existia. Para aquele servo, ele já não existia mais, mas para aquele pai que tinha um coração esperançoso, aquele filho nunca deixou de ser filho. E disse assim: coloque um anel no dedo. Olha o que o pai tem fazendo. Mandou que o servo tirasse as roupas sujas, as roupas de vergonha, desse a ele roupas novas, sapatos novos, porque escravo, ele anda descalço. E aquele jovem, ele estava descalço. A condição dele era como de escravo. E o pai mandou que os servos colocassem nele um sapato novo e um anel novo. O anel significa que o pai estava devolvendo a ele a autoridade de filho e dando a ele uma nova herança, devolvendo a ele uma identidade de filho. Que coisa linda, né? Que coração lindo do pai, por amor a um filho. O que um pai não pode fazer?
E diz assim: e calçados os seus pés, devolveu a ele a liberdade de um homem livre. E ele vivia como escravo, pois naquela época os escravos andavam sem calçado. E ele já tinha sua identidade de filho restaurada. E disse assim: traga-lhe um novilho. Entendemos que o novilho representa Cristo. E matem. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, restaurou o acesso que aquele filho tinha com o pai. Porque os sacrifícios eram feitos para reconciliar o homem a Deus. E assim, lá no comecinho da palavra, diz assim que o filho disse para o pai: pai, pequei contra os céus e contra ti. Então aquele jovem, ele tinha não só pecado contra ao seu pai na terra, seu pai terreno, mas ele tinha quebrado os princípios de Deus. A palavra diz que ele gastou tudo, absolutamente. Então, a palavra diz que ele gastou com orgias, com prostituição, com tudo aquilo que era contra os princípios da palavra. Gente, só o amor do Pai pode restaurar a vida de uma pessoa. Só o amor de um pai pode restaurar a identidade de um homem. E diz assim, o pai diz assim: tragam um novilho e matem, e vamos fazer uma festa para comemorar. Gente, naquele dia era dia de festa. A palavra diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Há alegria na casa do pai quando o filho se arrepende, quando o filho retorna. Então, que você, possamos nos alegrar com aqueles que estão voltando. Que possamos estar numa posição de abraçar, numa posição de amar, de cuidar, de zelar por aqueles que estão voltando. Que possamos ter esse amor, o amor do Pai, o amor ágape, o amor que é um amor sem medida, um amor que não poupa nada pelo bem do seu filho. O pai sabia que o filho estava morto espiritualmente, perdido, sem rumo, pois ele se encontrava, aonde ele se encontrava não teria mais solução. Mas o amor do pai o encontrou. Mas o amor do pai o restaurou. E naquele lugar, foi uma grande festa. Na próxima oportunidade, nós vamos falar do irmão desse rapaz, a atitude do jovem, que quando seu irmão voltou e ele soube que naquela casa estava tendo uma grande festa por causa de uma pessoa que abandonou tudo para viver de qualquer forma, e naquele momento, por ele ter retornado, estava tendo uma grande festa, ele ficou indignado. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que nós temos que amar todos sem distinção. Vamos orar? Amém? Deus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Oh, Deus, como tu és maravilhoso. Como tu nos amas, Senhor. Como o Senhor, Deus, tem sempre o melhor para a vida do homem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um amor restaurador, um amor que nos ama incondicionalmente. Que o Senhor, Deus, alcance a vida daqueles que ainda estão vivendo distante de Ti. Que o amor do Senhor possa os alcançar e os constranger. Em nome de Jesus. Amém.